Esse é o Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e no episódio de hoje vamos falar sobre a Intersolar South America 2023, o maior evento de energia solar da América Latina, que aconteceu no mês de agosto em São Paulo. A 10ª edição da feira destacou o crescimento do setor na América Latina, a importância da energia solar para a transição energética e as principais inovações tecnológicas que estão vindo por aí. Para falar sobre as oportunidades e novidades apresentadas na Intersolar, recebemos a Aline Pan, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cofundadora e coordenadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. E Daniel Sena Braga, gerente técnico Green PUC Minas e professor do IEC PUC Minas. Olá, Silvia e Daniel, é um prazer estar aqui, poder conversar com vocês e com todos os ouvintes sobre a energia solar fotovoltaica e sobre o Intersolar de 2023. Olá, Silvia. Olá, Aline. Olá a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Obrigado por me receberem nesse importante espaço aqui de discussão, sobre um dos tópicos mais cruciais que a gente vive no nosso tempo, que são as energias renováveis e a grande questão da sustentabilidade energética. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu já começo perguntando justamente isso, Daniel. Não há dúvidas, sobre o crescimento da energia solar fotovoltaica. Entre os serviços aí oferecidos pelo setor, a gente poderia citar a energia por assinatura, a bateria de longa duração e as novas fontes de energia e investimento, como o hidrogênio verde e outros que estão surgindo por aí. Falando nas energias renováveis, quais foram as tendências apresentadas na Intersolar e o que chamou mais a atenção de vocês? De fato, Silvia, algumas tendências gerais que estão em evidência na indústria de energias renováveis, em especial na nossa área de energia solar fotovoltaica, hoje, sem dúvida, são a questão do armazenamento de energia, e aqui a gente fala, inclusive, das baterias de longa duração, que é uma tendência importante na indústria solar, que possibilitam aí a capacidade de a gente armazenar a energia solar para o uso durante o período noturno, ou mesmo em dias nublados, Isso aumentou bastante a viabilidade do sistema e a confiabilidade dos sistemas solares. Muito se falou também, durante a Intersolar deste ano, sobre a eletrificação e a mobilidade sustentável. Então, a eletrificação de veículos hoje é uma pauta importante no dia a dia da nossa sociedade, é uma tendência importante, e a energia solar ela desempenha ali um papel crucial, que é no caso do carregamento de veículos elétricos. Então, basicamente, a gente teve várias marcas apresentando as suas soluções, desde soluções de carpotes solares, que são aquelas coberturas com módulos fotovoltaicos que servem para gerar energia elétrica, até soluções aí de carregadores automotivos. A gente também viu bastante a apresentação de inovações que a gente teve no setor de energia solar. Tivemos apresentações aí de módulos fotovoltaicos de alta potência que ultrapassam aí facilmente os 600 watts. No evento de 5 anos atrás, a gente falava aí de potências na casa de 265 watts, 300 watts, e hoje a gente já vê essa barreira dos 600 watts sendo rompido facilmente aí com novas tecnologias, como a tecnologia tipo N, a Topcon, enfim, são módulos hoje que já apresentam um desempenho aí muito melhor do que alguns anos atrás. E não apenas desempenho, mas eles apresentam também uma degradação menor ao longo da vida útil. Então, são fabricantes aí garantindo aí um desempenho linear muito satisfatório ao longo de pelo menos 30 anos de vida útil. Além de módulos, os fabricantes também apresentaram para a gente soluções de inversores fotovoltaicos híbridos, projetados inclusive para uso residencial. Então, são sistemas que contam com um backup de emergência que assegura para o consumidor final o fornecimento de energia contínua, mesmo em situações de falta da eletricidade na rede. A gente viu aí muitas soluções de monitoramento e digitalização, então são ferramentas incorporadas, que possibilitam uma análise detalhada do funcionamento do sistema fotovoltaico. Então a gente vê que a tecnologia de monitoramento avançado está se tornando cada vez mais importante para otimizar o desempenho dos sistemas solares, para facilitar a gestão de energia. A gente viu também lá nos stands a questão da integração das energias renováveis, Então, são várias fontes de energia renovável, como é energia eólica, solar, hidrelétrica, conversando entre si
em sistemas de energia híbridos, é uma tendência que a gente vem observando. E quando a gente fala de outras fontes, e mesmo a questão do armazenamento, a gente teve um espaço especial dedicado ao hidrogênio verde. Então, embora ele não seja diretamente relacionado à tecnologia de energia solar fotovoltaica, ele é uma área de interesse crescente na indústria da energia renovável, justamente porque a produção do hidrogênio verde, usando a energia solar ou mesmo a energia eólica como fonte de eletricidade limpa, está ganhando cada vez mais a atenção do público no que diz respeito à opção de armazenamento de energia e combustível limpo. Agora, Aline, por ser o principal evento latino-americano de inovação no setor fotovoltaico, como que a Intersolar ajuda a impulsionar o crescimento desse mercado? O evento ele é muito extenso, ele contempla diversas fontes de energia renovável, ele também trabalha com essa questão do armazenamento e ele promove, né, novos equipamentos, novas tecnologias e principalmente também novas metodologias de pesquisa e de implementação. Junto com o Intersolar, junto com a feira, tem o congresso, né? Então eu também me dividi muito entre os dois e consegui observar tendências muito importantes para o setor. Então eu acredito que com essa junção, o Intersolar se torna realmente o maior evento do Brasil e da América Latina sobre a área de energias renováveis. A gente teve evento dentro do Intersolar, além da parte técnica, por exemplo, da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, onde conversou com as mulheres que estão, né, dentro de empresas, de grupos de pesquisa, e isso é muito legal, porque é uma troca além da parte técnica, né? É uma troca profissional também. Então eu vejo que um país que busca realmente alcançar a transição energética e que busca contemplar isso desde uma perspectiva que, de fato, tem a questão, né, da governança, da parte social e econômica, é realmente um evento que contempla as necessidades desse setor. E por isso que eu acredito que inove nessa perspectiva, porque contempla todas essas narrativas que são importantes. Bom, e vocês dois estão muito envolvidos também no universo acadêmico, né? Quando a gente fala sobre fontes renováveis, o mercado solar ele vem aí em franca expansão e deve, claro, influenciar também outros setores, né? Como de pesquisa, da educação, uma vez que a demanda pela capacitação e o estudo de novas tecnologias também é ampliada, né? Como que o meio acadêmico tem absorvido essa demanda? E aí eu já também emendo outra pergunta. Quais são as principais tendências quando o assunto é capacitação para o setor, Daniel? De fato, Silvia, formação de mão de obra qualificada hoje ela é fundamental para o contínuo desenvolvimento do setor de energia solar no nosso país. Então, a expansão desse mercado que a gente tem observado nos dias de hoje, ela tem influenciado de forma muito positiva o meio acadêmico. Ela vem impulsionando muito a demanda por pesquisas e até mesmo no sentido de geração de novas ferramentas para fomentar a educação relacionada à energia solar fotovoltaica. Então, se eu puder elencar aqui algumas dessas principais tendências quando o assunto é capacitação para o setor solar, a gente tem observado em muitas universidades e instituições de ensino que, respondendo a essa crescente demanda, né, basicamente desenvolvendo programas acadêmicos dedicados exclusivamente à energia solar fotovoltaica. Então, a gente tem visto várias universidades com propostas de curso, desde graduação, pós-graduação, até mesmo programas de doutorado em energia solar, como é o caso da PUC Minas, em Belo Horizonte. A gente tem observado bastante também que a indústria ela tem exigido cada vez mais profissionais mais qualificados e atualizados nesse mercado. Então, a própria PUC Minas e várias outras universidades de renome aqui no nosso país, ela tem desenvolvido cursos de educação continuada, justamente para atender essa demanda aí por capacitação de profissionais que já atuam no setor. Então, basicamente, esses cursos de educação continuada, eles vão abordar temas aí como design de sistemas, a instalação, a manutenção, a gestão de projetos solares. Então, são cursos muito completos e atualizados, profissionais que já atuam nesse setor. A gente tem observado muito, algo que é muito interessante nessa área de energia solar, é a parceria entre universidade e a indústria. Então, a gente vê vários casos de sucesso em que universidades têm recebido aí parcerias, têm estabelecido parcerias com empresas da indústria solar
e assim tem fomentado seus próprios laboratórios, tem permitido que os estudantes eles tenham acesso a um conteúdo muito prático, a estágio, a oportunidades, desde pesquisa e atuação também nesse setor. Então, essas parcerias têm muito valor hoje. E essas parcerias, elas também fomentam bastante o campo da pesquisa e o desenvolvimento. Então, a gente tem visto desde pesquisas de novas tecnologias solares até a avaliação mesmo de eficiência dos novos equipamentos, o desenvolvimento aí de sistemas de armazenamento de energia. Então, basicamente, em resumo, o meio acadêmico ele está respondendo de forma muito ativa à expansão do mercado solar no nosso país. Então, ele tem oferecido aí uma variedade de oportunidades de educação e de pesquisa, e esses esforços eles acabam contribuindo para a formação de uma força de trabalho qualificada, promovendo assim o crescimento contínuo do nosso setor de energia solar. Eu gostaria de complementar, Silvia, a fala do Daniel, para relatar algumas características que às vezes o ouvinte não sabe, né? Mas a área de energia solar fotovoltaica é pesquisada, né? Já está entre um dos pontos focais de pesquisa no Brasil desde a década de 80. Então, a gente tem bastante know-how dentro da academia de energia solar fotovoltaica, né? Então, quando se fala em ampliação da cadeia produtiva ou agregar valor a essa cadeia produtiva, que de fato no Brasil não é desenvolvida, a gente importa toda a tecnologia. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizer que nós não teríamos mão de obra qualificada ou a gente não teria condições, né, de fazer toda essa cadeia produtiva instalada no Brasil. E eu acredito que não. Nós temos, assim, sim, pessoas qualificadas em todos os estados. Nós conseguimos essa expansão da energia solar fotovoltaica porque ela também já estava sedimentada na academia, né? E a academia vem, além da questão da pesquisa e da formação, como o Daniel muito bem colocou, há diferentes projetos de trato diretamente com as empresas, com os integradores, né? Que no Brasil a gente usa essa palavra tão bonita mesmo, que é o papel da instalação, da venda do projeto, mas também a conversa com o distribuidor. Então, por exemplo, eu estou num projeto aqui no Sul e também represento, sou uma das conselheiras do programa RS Solar, que tem entre vários agentes do setor, a academia, as empresas, os distribuidores, o governo do estado, onde a gente conversa e vê quais seriam as prioridades aqui para o estado para continuar desenvolvendo mais a energia solar fotovoltaica. E é um desses projetos, por exemplo, é o selo Mais Energia Sustentável. E esse selo é um selo que vem junto com o Banco do Estado, fazer um trabalho junto com a universidade de qualificar as empresas do setor. Então é muito bacana que estudantes estão trabalhando no desenvolvimento dessa metodologia, junto com professores, junto com o banco e junto com as empresas. Então, é uma coisa onde há realmente essa interação, né? E é por isso que eu acho tão bonito as energias renováveis, principalmente a energia solar fotovoltaica. Ela é muito democrática. Ela faz essa conversa diretamente entre todos. É interessantíssimo, né, ter esse envolvimento de todos, mas um estudo publicado pela C40 2019 mostrou que as empresas do setor de energia solar no Brasil empregam majoritariamente homens, né, Aline? Você, como fundadora e coordenadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, eu te pergunto como é que você observa essa representatividade de gênero no mercado, ou já é possível observar alguma mudança aí nesse sentido? Infelizmente não, Silvia. Em torno de 20% da empregabilidade do setor de energia solar fotovoltaica é para mulheres. E isso é muito preocupante, né? Porque a gente vê um setor que está crescendo e a gente tem outros estudos junto com o C40, que foi feito com a Rede Messol e com a GIZ também, junto com a Rede Messol, que vê que o número de empregos aumentou, mas a empregabilidade de mulheres diminuiu. Nós vemos mais mulheres porque aumentou o número de vaga, mas a proporção continua a mesma. E isso é muito ruim, porque num país onde as mulheres são metade da população, a gente precisa que hoje elas ativam, né, contribuindo ativamente nas famílias, a gente precisa para que tenhamos uma sociedade equânime, né, uma sociedade que cresça economicamente, a gente precisa incluir essas mulheres. E outra coisa que mais me preocupa, Silvia, é a questão que a ARENA, a Agência Internacional de Energias Renováveis, diz
que a fonte solar fotovoltaica é a que mais vai dar empregabilidade. E essa empregabilidade vai cada vez ser mais na área técnica. E dos 20% das mulheres que trabalham na área de energia solar, na área técnica é menos de 2%. As mulheres que trabalham na área de energia solar fotovoltaica trabalham na parte de administração, marketing ou financeiro, não como engenheiras ou instaladoras, né? E isso é preocupante, porque precisamos de mulheres para que façamos inovação. A inovação vem com a diversidade. Precisamos de mulheres para ter uma economia estável. Precisamos de mulheres para realmente prosperar no campo. E isso não está sendo observado. Bom, que tenha essa mudança em curtíssimo prazo também, né? As mudanças estão aí numa velocidade muito grande nesse mercado e espero que esse aspecto também acompanhe, né, Aline? Bom, a gente também tem presenciado, falando aqui nessas mudanças muito dinâmicas que esse mercado aí tem causado, a gente tem presenciado uma ampla discussão aí sobre os sistemas híbridos de energia e a abertura do mercado livre de energia para consumidores do grupo A em 2024 e do grupo B em 2026. O que essas novidades representam para o mercado e como as empresas do setor elétrico e novos entrantes também estão se preparando para esse momento? Então, Silvia, a abertura do mercado livre de energia para os consumidores do grupo A e do grupo B também muito em breve no Brasil, ela acaba representando aí uma mudança muito significativa no setor elétrico. E ela tem levado aí as diversas empresas do setor elétrico brasileiro a se prepararem de diversas maneiras para poder aproveitar as novas oportunidades e também a enfrentar aí os desafios que estão associados a essa transição. Então, dentre essas principais estratégias, a gente pode falar aí principalmente da diversificação de portfólio, em que a gente observa várias empresas tradicionais de geração e distribuição que hoje estão diversificando seus portfólios para incluir cada vez mais as fontes renováveis de energia, como a solar, como a eólica, e isso é claramente uma resposta à crescente demanda dos consumidores por fontes mais limpas e sustentáveis. A gente também tem visto que as empresas elas estão expandindo seus serviços para além daquela simples entrega de eletricidade. Então a gente tem observado aí a inclusão de serviços de eficiência energética, monitoramento inteligente, soluções de armazenamento de energia, enfim, são soluções muito personalizadas para atender às necessidades muito específicas dos clientes. E aí a gente observa que essas empresas, para poder competir, principalmente no mercado livre, elas precisam oferecer preços competitivos e opções de contratação mais vantajosas para os consumidores. Então, a gente tem observado também aí uma análise muito cuidadosa de custos e de eficiência operacional. E, basicamente, para alcançar toda essa eficiência, a gente tem observado aí um investimento forte na digitalização. A digitalização ela acaba desempenhando um papel muito importante na questão de gestão de operações, medição de consumo, enfim, no atendimento em geral, né? As empresas elas estão investindo no conceito de experiência do cliente. E para que isso se concretize de forma muito rápida, porque são mudanças que estão acontecendo de forma muito rápida, essas empresas elas têm feito cada vez mais parcerias com empresas de tecnologia. A gente tem visto aí muitas parcerias de empresas tradicionais com startups, justamente para que o cliente final ele possa aproveitar aí a experiência e a inovação que vem de outros setores também. E essas mesmas empresas tradicionais que a gente vê, e até novos entrantes, a gente vê que eles estão buscando oportunidades de crescimento fora das suas áreas de atuação tradicionais. Então, eles estão buscando aí mercados onde a competição no mercado livre ainda é menos intensa. Então, se eu puder resumir toda essa tendência que a gente vê, a gente observa que as empresas elas estão se adaptando a essa mudança através da diversificação, através da digitalização e também do desenvolvimento aí de novos serviços, dando uma maior ênfase na questão da sustentabilidade. E além disso, elas estão se preparando aí para competir em um mercado mais dinâmico e muito mais competitivo. Bom, quando a gente fala em competitividade, a gente tem visto o Brasil aí ocupando já a quarta posição no mundo, com grande potencial para se tornar protagonista no segmento de energias renováveis, né? Como que essa posição de destaque beneficia os estados e a população no geral? Tem vários fatores que se beneficiam a população, né? A empregabilidade é um, o desenvolvimento tecnológico pode ser outra, a gente precisa realmente
agregar valor à nossa cadeia produtiva, e isso é possível. E vendo essa potencialidade, por que, que o Intersolar também contribuiu tanto? Por que, que nós vemos cada vez mais investidores olhando para o Brasil e vendo essa potencialidade? Eu fiquei bem assustada ao ver alguns dados da Austrália, agora mesmo no Intersolar, e a gente vê aí que mais de 60% das residências já têm energia solar fotovoltaica. E no Brasil, menos de 2%. Então, olha o número de casos nós temos, segundo o censo do IBGE, que saiu agora em junho, é em torno de 74,1 milhões de casas. E só 2% com energia solar fotovoltaica. Mas vocês podem estar se perguntando, ok, Aline, mas dessas 74,1, vários são edifícios e como é que vão ser colocados? 85% dessas residências são casas. Então, a gente tem aí telhado. Claro que em edifícios nós temos outras possibilidades, né? Mas a gente vê aí uma grande potencialidade. O Brasil realmente pode ser protagonista, ele deve ser, por ter tantos recursos renováveis, não só o sol, mas ele também tem que se preocupar com a questão da segurança energética, que a gente vê hoje, né, na Europa, nós estamos aí num problema muito caótico, e realmente a gente vê o quanto é importante essa segurança energética. E por isso também a gente vê aí o Brasil com uma potencialidade no hidrogênio verde. Então, nós temos, sim, muitas potencialidades de tornar o nosso país muito melhor a partir dos recursos energéticos, mas a gente precisa fundamentalmente de um planejamento energético, né? A gente tem que parar de estar apagando fogo, né? E realmente estruturar algo, fazer um plano de Estado, né? Não um plano de governo, porque nós temos potencialidades e, como o Daniel também comentou, a gente tem a diversidade, a gente tem a possibilidade da digitalização, a descarbonização já é algo que ocorre no Brasil, então nós temos que fazer esse segmento realmente prosperar de forma, né, inteligente. E eu contemplo assim, essa questão do planejamento. Eu acho que a transição energética ela vem aí com esses 3Ds, a gente está cada vez mais discutindo, mas a gente também tem que olhar para a realidade de cada estado, que tu perguntou, Silvia. Às vezes a potencialidade do Rio Grande do Sul é muito diferente do Rio Grande do Norte. Nós temos um país que é continental, né? E a gente tem que começar a usar e abusar mais da potencialidade de cada lugar. Parar de querer encontrar soluções centralizadoras, né? A gente já viu que isso não é a solução, a descentralização é isso. Eu, particularmente, grandes usinas solares fotovoltaicas, eu tenho grande problema. Na Intersolar também foi falado muito da agrofotovoltaica. A agro vem muito forte no mundo todo, provavelmente vai vir também no Brasil, já está vindo, mas a gente tem que botar a lupa em cada realidade e fazer um planejamento para aquela realidade, e não buscar soluções já prontas ou soluções que favorecem outros países, outros estados, né? Isso me preocupa muito, porque eu acredito que a gente muito faz isso, né? Muitas coisas a gente já poderia estar fazendo diferente. Desde a década de 70, o Instituto de Energia da USP fala de várias narrativas que hoje estão sendo implantadas, mas que poderiam ter sido planejadas lá. Então, assim, a gente quase sofreu um apagão em 2021, né? A gente, se não tivesse a pandemia, teríamos vivido. Então, tudo isso é realmente para que a gente possa crescer e se desenvolver. E a gente não faz muito isso. Então, a gente precisa realmente planejar para que realmente consigamos prosperar de forma correta. É verdade. E a Aline trouxe para a gente números e exemplos que retratam realmente a grande potencialidade que a gente tem desse mercado de energia solar no nosso país. E se a gente continuar seguindo, tendo esse rumo correto que a Aline comentou, a gente tem uma capacidade de ampliar cada vez mais a adoção dessa tecnologia na nossa matriz elétrica. Se a gente for avaliar no último ano, a gente foi o quarto país no mundo que mais instalou energia solar fotovoltaica. A gente, depois de vários anos, né, finalmente entramos aí, o Brasil entrou no top 10 de maiores países com capacidade instalada fotovoltaica no mundo.
E basicamente só esse ano, se a gente for avaliar, o país já instalou mais de 5 gigawatts de sistemas fotovoltaicos distribuídos e aproximadamente uns 3 gigawatts de usinas centralizadas. Então, hoje a gente supera aí uma marca que até poucos anos atrás era muito distante, mas a gente supera a marca aí dos 34 gigawatts. E esses números eles são muito importantes porque eles estão diretamente atrelados com grandes benefícios que a Aline citou, como, por exemplo, a geração de emprego. Eu também gosto de falar muito que ela acaba atuando muito na questão da vocação regional. Ela acaba desenvolvendo muitas áreas rurais ou semiáridas ali onde a terra é abundante, e ela acaba trazendo ali desenvolvimento regional, pelo menos no período de implementação dessa tecnologia, dando aquele impulso para a economia local, né, para que tenha uma melhora na infraestrutura. De certo modo, toda essa implementação da tecnologia solar, ela acaba atraindo muito investimento. Então, quanto mais o Brasil buscar a liderança em energia renovável, mais atraente ele vai ser para investidores nacionais e estrangeiros para trazer capital para o nosso país e, basicamente, esse capital girando no nosso país, ele vai promover maior pesquisa, maior desenvolvimento, ou seja, ele vai acabar promovendo aí maior sustentabilidade no nosso país. Claro que, quando bem administrada, né, essa liderança em energias renováveis, ela pode trazer aí muitos impactos econômicos, ambientais e sociais positivos para o nosso país. Bom, e não vamos esquecer também daqueles compromissos ambientais assumidos aí por diversas empresas, que hoje em dia não é nem mais uma questão de escolha, né? Virou obrigatoriedade. Então, para encerrar, eu pergunto para vocês de que forma que esse crescimento verde contribui para que o país cumpra esses compromissos ambientais assumidos. Algo extremamente importante, né? Nós estamos vendo aí todos esses problemas ambientais. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a gente teve aí as enchentes que estão devastaram o nosso estado, e isso a gente não está vendo só aqui, a gente está vendo em vários estados do nosso país, como em vários países, né? Então, realmente, essa questão ela parou de ser algo como uma bandeira, vamos ser mais verdes, é como algo essencial para continuarmos nos desenvolvendo. Quem não fizer isso vai estar cometendo um erro muito grande com o mundo. Nós precisamos realmente disso para continuar tendo esse planeta, senão cada vez mais, como eu falei ali, se a gente não investir no planejamento disso, o que vai acontecer? Nós vamos gastar mais para remediar os desastres ambientais. Então, o Brasil tem realmente uma grande potencialidade de recursos renováveis, ele pode usar disso a seu benefício, mas ele não pode esquecer do compromisso que ele tem com isso. Então, usar isso de forma consciente, correta, planejada, para que isso seja um benefício para todos, para que a gente também não acabe só sendo números, né? Como vários países aqui vêm investir para cumprir as suas metas, e o Brasil, as metas do Brasil acabam sendo pequenas porque a gente já tem uma matriz elétrica muito renovável, a gente tem uma potencialidade aí de vários números, né, com a floresta amazônica e tudo mais, mas a gente tem que fazer disso realmente um desafio para que a gente seja o protagonista disso. Além da credibilidade e dos recursos que nós temos, que a gente também tenhamos, né, consciência e realmente proatividade de fazer a diferença. Então, assim, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o Brasil é um dos únicos países que pode realmente contribuir com todos. E ele tem essa potencialidade, e eu espero que ele faça. Eu acredito muito que a energia, democratizando também a informação da energia, a gente vai conseguir mais consciência e também pessoas envolvidas em busca, né, de desenvolvimento. Então, com certeza, é um recurso que envolve muito dinheiro, muita necessidade. Um país sem energia é um país que não tem desenvolvimento, né? Ele permeia o desenvolvimento de todos os setores. Então, realmente, assim, o setor de energia solar fotovoltaica pode fazer com que o Brasil cresça no âmbito energético, econômico, social e realmente ambiental. É uma oportunidade para o Brasil servir de exemplo para os outros países, né? O país ser realmente um líder aí nessa área de crescimento verde. Basicamente, ele pode promover as melhores práticas aí para a transição
mais sustentável em todo o mundo, fortalecendo aí essa questão de toda essa influência que o Brasil tem em relação aos outros países. Então, ele pode aproveitar essa oportunidade e continuar adotando práticas sustentáveis, né, no que diz respeito, por exemplo, a expandir o nosso mercado elétrico de energias renováveis, que já é, como a Aline disse, um destaque a nível mundial, mas basicamente ele contribui muito essa forte crescente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, basicamente, o país ele ainda continua com alguns compromissos, seja no âmbito do Acordo de Paris, seja para mitigar questões de mudanças climáticas globais. Ele tem uma oportunidade, através dessa matriz de energias renováveis, de poder diversificar a matriz energética. Então, basicamente, essa diversificação ela torna o país menos vulnerável a flutuações de preços por conta de combustíveis fósseis, né? E acaba aumentando a segurança energética. A Aline citou, por exemplo, a questão da crise hídrica que a gente teve na pandemia, um risco de apagão muito crítico que a gente teve. Então, o investimento nas energias renováveis, como a solar e a eólica, elas são muito importantes. Basicamente, elas não requerem nenhum consumo de recurso natural finito. A gente não está consumindo nenhum combustível fóssil, né? Então, basicamente, a gente tem a possibilidade de conservar esses recursos e dar para eles um fim mais eficiente. E, basicamente, a gente acaba promovendo aí o desenvolvimento econômico sustentável, né? Conservando esses recursos naturais e promovendo aí a melhoria de qualidade de vida para a população brasileira no geral. Boas perspectivas, um mercado aí promissor, e vocês nesse bate-papo só mostrou o quanto tudo isso reafirmando, na verdade, né? Tudo isso que a gente já sabe, mas sempre é bom repetir, sempre é bom reforçar, trazendo aí informações, dados, como vocês trouxeram no bate-papo de hoje. Então eu só tenho a agradecer a Aline e Daniel por mais esse episódio aqui no Sim Talks. Obrigada, Silvia. Obrigada, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, conversar um pouco. Fico super à disposição também. Quem tiver interesse em conversar comigo, me procura nas redes sociais. Também meu e-mail da URGS é aline.pan@urgs.br. E estamos à disposição a contribuir, fazer com que esse setor se torne cada vez mais forte e resiliente. Obrigado, Silvia. Obrigado também mais uma vez à equipe da CEMIG Sim pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também a presença aqui da Aline, parabenizar pela atuação nesse setor solar que mais cresce no nosso país. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Até o nosso próximo encontro.